Então vamos lá, seguindo em frente. Aí a gente vai pensar o seguinte, a gente começa com uma noção importante. Tá, entendemos a construção do texto de forma bastante, inclusive, não prática, né? Assim, no imaginário. A gente agora consegue entender as motivações. O que motiva esse texto, né? O que me faz escrever um texto? Por que uma dissertação argumentativa? O que é um gênero? O que é um tipo? Beleza. Agora a gente vai chegar numa parte um pouco mais palpável, uma parte um pouco mais concreta, beleza? A gente vai partir para essa parte um pouco mais concreta. Tranquilo mesmo? Aí a gente vai pensar o seguinte. A gente vai jogar para a ideia do seguinte aqui. Tá, beleza. Como é que se estrutura um texto, né? Assim, como é que eu posso pensar no que é ou o que não é? Aí eu trouxe alguns elementos para a gente dar uma olhada, né? Eu aproximei para vocês alguns elementos e o primeiro deles é um elemento que eu gosto muito de trabalhar, que é o que a gente chama de tópico frasal. Então a primeira ideia é exatamente trabalhar com tópico frasal. O que é um tópico frasal? Tópico frasal é uma ideia extremamente importante. Por que ele é uma ideia extremamente importante? Porque é sempre a ideia central que será desenvolvida no seu parágrafo, independente de qual seja esse parágrafo. Que pode ser um parágrafo de desenvolvimento ou pode ser um parágrafo de, necessariamente, um parágrafo de introdução. Então, toda vez que a gente escreve um parágrafo, a gente vai ter uma ideia central. Então, a ideia central desse parágrafo é o que a gente chama de tópico frasal. Tem, inclusive, uma penalização em muitos vestibulares chamada ausência de tópico frasal claro. Né? O que significa dizer ausência de tópico frasal claro? É exatamente quando você constrói um argumento ou você constrói um parágrafo e esse parágrafo ele não tem uma ideia central definida de forma clara. E aí eu vou mostrar para vocês o que isso significa, né? O que significa dizer que eu tenho um tópico frasal? Então, para a gente pensar, o que a gente vai partir agora? Então a gente vai falar desse tópico frasal, vou mostrar para vocês, mas já vou aproveitar e começar a alentar o coração de vocês aí para a gente pensar numa estrutura para cada uma das partes. O que significa isso? Uma estruturinha para a introdução, porque isso é básico, uma estrutura para o desenvolvimento e uma estrutura para a conclusão. Como é que a gente pensa isso? Vamos lá. Olha aqui comigo. Primeiro, a gente consegue pensar o seguinte, para a introdução, né? Moço, me ajuda, como é que faz uma introdução? A gente vai pensar primeiro em eu preciso apresentar o meu tema, preferencialmente por meio de uma contextualização que leva o leitor a chegar ao tema por meio de um negocinho chamado indução. Eu induzo o meu leitor, então olha só, eu induzo o meu leitor a chegar na minha ideia do meu tema, não é na minha tese ainda. Mas eu levo, induzir é levar, né? Carregar o meu leitor para aquilo. Eu coloco o meu leitor para prestar atenção no quê? Eu coloco o meu leitor para prestar atenção em qual é o tema. Ele descobrir qual é o tema. Esse é o ponto essencial. Ele vai descobrir qual é o tema. Certo? Como ele vai descobrir qual é o tema? Porque eu vou contextualizar para ele. Eu não vou chegar e falar assim, tá plefit aqui, olha só, violência no Brasil é um problema. Não. Eu vou construir um caminhozinho, uma cenazinha, né? Construir um cenário para que essa criatura, digamos assim, entenda, que é o meu leitor, entenda sobre o que eu vou falar. Tá? Aí o que a gente faz em seguida? Que não pode faltar numa introdução, presta atenção. Não pode faltar numa introdução um negocinho chamado tese, porque a gente está trabalhando com texto dissertativo argumentativo agora, tá? Para focar. Não pode faltar a tese. O que é a tese? A gente já sabe que a tese é de trás para frente uma opinião, ou seja, uma posição. Então eu preciso, primeiro, apresentar sobre o que eu falarei e me posicionar sobre aquilo. Olha que coisa importante isso aí, gente. Primeiro, então, eu apresento o meu tema, como a gente vai ver aqui.
ou, né, eu contextualizo de alguma forma. Não posso deixar de colocar a tese. E aí, normalmente, o que eu apresento? O que a gente chama de fecho. O que é o fecho da sua introdução? Pode variar isso aqui, tá? Mas podem ser os seus argumentos, né? Tem muita gente que gosta de colocar os argumentos na introdução para organizar a cabeça, né? Vou colocar os argumentos na introdução para quê? Para que eu possa organizar sobre o que eu vou falar aqui. Então é basicão mesmo a gente pensar nisso. O seu parágrafo tem estrutura, como você pode perceber, tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, mesmo o parágrafo que é reduzido, que é um texto menor, ele ainda assim apresenta estrutura. Isso tudo é avaliado de vocês o tempo inteiro. Eu quero ver se você tem tópico frasal claro, né? Que normalmente é o tema. Eu quero ver se você é capaz de se posicionar já desde o começo do seu texto, se você é capaz de apresentar posicionamento, ou se não for, por que não foi. Certo? E eu quero saber se você é capaz de fechar suas ideias. Porque é isso, né? Eu apresento, desenvolvo e fecho. E isso é organização. A gente não argumenta de forma solta. A gente não escreve de forma solta. A gente escreve de forma organizada. Eu introduzo, eu desenvolvo, eu concluo. Eu introduzo, eu desenvolvo, eu concluo. Eu concluo. Certo? Mesmo dentro do parágrafo. Porque aqui eu não estou falando do texto. Eu estou falando do parágrafo. Beleza? Então vamos ver aqui. Vamos lá. Aí eu trouxe aqui se não me engano, são 2 ou 3 exemplos de introdução, desenvolvimento e conclusão para vocês. Vamos lá. Introdução classicona. Essa aqui é a introdução clássica, que é aquilo que a gente chama essa introdução de introdução por uso do tópico, e esse tópico aqui, obviamente, é frasal. Tá? Então, olha só como é que vai se comportar o texto da pessoa. Não sei se é homem ou menino, não me lembro não, tá? De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha só, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Oh my God! Do que se trata? O que é isso aqui, galera? Isso aqui nada mais é do que o quê? Do que o quê? Isso aqui nada mais é do que o seu tópico frasal. Então presta atenção aqui. Este é o seu tópico frasal, tá? Então, né, é o tópico frasal do texto. A gente percebe que ela vai falar, né, durante o texto, qual é o tema que foi apresentado. Né? Essa pessoa, ela, por conta da pessoa, que eu não sei quem é, né? A gente vai perceber o quê? Que necessariamente vamos falar sobre meio ambiente equilibrado. A partir de qual perspectiva? Ecológica. Certo? Então, quando eu apresento esse tópico frasal, é a informação mais importante do meu parágrafo. É sobre isso que eu vou falar. Certo? Aí eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa importante. Vamos lá. Então, continuando a nossa análise. Ela faz que todos têm direito. Né? A pessoa afirma textualmente que todos têm direito. Aí, ela vem com um conectivo. Isso aqui é um conectivo. Ó. Conectivo. Esse conectivo, ele é chamado de uma conjunção coordenativa adversativa. O que significa dizer isso, bonitezos? É uma adversativa porque ela vai me mostrar que essa ideia não é cumprida. Então, eu tenho um nexo de significado. Nexo de significado. Eu faço a união entre duas ideias, tá? Então, essa é a ideia principal. Eu vou colocar as duas ideias em
conexão. Professor, mas não pode ser... Opa, desculpa. Professor, mas não pode ser uma conexão porque uma está negando a outra, né? Uma está dizendo que a outra não ocorre. Sim, mas é uma conexão. Ainda que seja uma conexão contrária, no sentido de que uma é um direito que não se concretiza, eu tenho necessariamente aí uma conexão entre as duas ideias. E aí que está o pulo do gato, né? O pulo do gato é exatamente nisso. Conseguir juntar essas duas ideias. Então, olha só. Eu consigo juntar as duas ideias, mas elas não são ideias que se completam, digamos assim, né? Mas ainda assim eu consigo fazer essa junção entre as duas ideias. Então, tranquilo? Vamos voltar lá, porque ainda temos mais coisas para olhar. Então, entretanto, esse bem vem sendo deteriorado em razão dos avanços tecnológicos insustentáveis. Aqui, eu vou admitir para vocês... gente, aconteceu alguma coisa, peraí. Aqui eu vou admitir para vocês que a gente tem um probleminha. Por quê? Beleza, esse insustentáveis não serve para a forma que ela quer trabalhar, né? Qual é a forma que ela quer trabalhar? Ela quer trabalhar com a ideia de não serem sustentáveis, né? Não serem sustentáveis em que sentido? No sentido da sustentabilidade ecológica, né? Insustentáveis aqui fica parecendo aqueles que não podem ser sustentados. Mas beleza. O que eu quero que vocês percebam é que quando ela diz esse bem vem sendo deteriorado em razão dos avanços tecnológicos insustentáveis. Essa é a tese dela. Todos têm direito, mas qual é a tese que ela vai defender? As pessoas não estão tendo acesso a esse meio ambiente equilibrado porque a forma como os avanços tecnológicos têm se comportado no mundo atual causa problemas sérios para a relação do meio ambiente. Então eu tive ali, que é o que está discutido aqui embaixo, Na contextualização ela apresenta o tópico e a tese vem logo em seguida. Olha só que coisa sensacional. A tese vem logo in, né? Desculpa, gente. A tese vem logo... Só tomar uma água. Vem logo em seguida mesmo. Então, o que ela vai defender? Esse é o ponto principal? Não, o ponto principal é que todos têm direito, porque tudo se gera a partir desse todos terem direito. E essa que é a ideia. Muitas vezes vocês pensam que a tese é o ponto principal, mas não é. Por quê? Porque a tese surge de alguma coisa, né? A tese vai surgir, digamos assim, de uma construção que lhe é anterior, mas que é um tema. Então, primeiro, o que é o tópico frasal ali? O tema. Aí, como é que a pessoa fecha? Olha só. Logo, aí mais um nexo de conexão, né? Mais um nexo de significado. Logo, é uma conclusão lógica, né? Então, aqui... me deu marca-texto. O que eu queria? Esse marca-texto aqui. Esse logo apresenta a noção de quê? Ele vai apresentar a noção de que, a partir de tudo isso, eu chego a uma conclusão lógica. Então, ele se comporta realmente como um nexo de significado. Por quê? Porque ele está ligando uma ideia anterior a uma lógica, a uma conclusão lógica que eu consigo chegar a partir de um ponto posterior. Então, isso é, até agora, um parágrafo estruturalmente, a gente poderia até discutir em termos de conteúdo, e aí é uma discussão muito longa, que eu até gosto para uma introdução, mas é um parágrafo estruturalmente perfeito. Apresentei o tópico frasal, primeira ideia principal, ideia mais importante, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Em seguida, eu trago a tese fundamentada, ligada por nexo, e não era uma redação de Enem, tá, gente? Ligada por nexo, e aí apresento de novo um outro nexo. Aí o que a pessoa diz? Olha só, faz-se necessário discutir de forma crítico-argumentativa. Então, é isso que ela vai propor no texto dela, né? Assim, será que isso aqui vai funcionar? Faz necessário discutir de forma crítico-argumentativa sobre, olha só, a importância do desenvolvimento, agora o sustentável está certo, né? No Brasil, com enfoque na dualidade entre conservação e lucro. Ela fecha a introdução dela com os argumentos. É obrigatório fazer assim? Não. Dá para pensar dessa forma? Dá demais da conta, né, bebês? A gente consegue perceber muito claramente que a gente consegue
é ter literalmente introdução, aqui no verdinho, ó, introdução, aqui um desenvolvimentinho e aqui a conclusão desse parágrafo. Então percebam que é literalmente isso, né? Eu introduzi por meio do tópico, a introdução por meio do tópico me leva necessariamente, né? Me leva necessariamente para a minha tese, que a gente pode entender como sendo o desenvolvimento da introdução, e aí eu consigo chegar à conclusão, que é a conclusão mais clássica ultimamente, que é a apresentação do quê? É a apresentação mesmo de um dos meus dois argumentos. Eu sempre recomendo, aproveitando que a gente está falando de zero aqui, aí eu sempre recomendo o seguinte: muitas vezes vocês têm dificuldade de manutenção de argumentação dentro do texto. Você começa um argumento e termina em outro argumento, né? O que eu recomendo que você faça? Se você tem essa dificuldade, que você determine já na introdução quais serão os seus argumentos. Desde que você, logicamente, os apresente de uma forma um pouco distinta nas duas partes. Você não vai ficar copiando e colando, né? Assim, fica muito igual no final das contas, né? Então você apresenta ali porque você como se você tivesse um roteiro para você mesmo, né? Como se você tivesse um roteirinho bonitinho para você mesmo. Beleza? Então colocou ali, seguiu. O primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo. Ótimo. Isso significa dizer que você vai organizar seu pensamento aí de forma sucessiva e daquela maneira, linkando os dois argumentos. Beleza? Tudo tranquilo, vamos lá. Então agora a gente passa para o desenvolvimento. Vou passar para o desenvolvimento conclusão. Vamos pensar no desenvolvimento aqui comigo. Vamos lá. No meu desenvolvimento, o que eu devo ter? Um argumento. O que é um argumento, ó caro professor? O argumento é seu. Seu. Você fala. Então olha só. Você fala no seu desenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu preciso, ou a segunda que seja, é que você pense em você construir um argumento. Não é o Bauman que está argumentando, tá? Não é mesmo o Bauman que está complementando. Então, a ideia que você vai ter é exatamente de que eu me posiciono, certo? Eu me posiciono. Eu me coloco ali dentro. Professor, mas eu não posso me colocar, porque sempre me disseram que precisa ser impessoal. Brodinho, você vai pensar o seguinte contigo aqui, ó. Pensa contigo aqui. Se você... Desculpa. Se você é quem está escrevendo a redação, você não está enganando ninguém. A gente sabe que é você que vai argumentar, tá? O que a gente muitas vezes fala sobre impessoalização? A gente muitas vezes fala em tornar impessoal, por quê? Porque muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes você vai fazer construções que você se utiliza da primeira pessoa de forma errada. Aí a gente fala, cara, generaliza aí esse argumento como se fosse um pensamento geralzão. Para quê? Para evitar que você fale, eu acho que minha mãe, a minha opinião, né? Para evitar que você tenha esse tipo de coisa, o que a gente faz? Pede uma impessoalização, mas é você que está falando ali dentro. Então, quando a gente diz que é você que fala dentro da sua redação, é onde que isso acontece? É onde? É no argumento, tá? Então, é no seu argumento que você vai colocar esse pensamento. Você argumenta e é você que está falando. Só que aí o que acontece, bebê? Infelizmente, eu tenho uma triste notícia para te dar por meio de uma pergunta que já me fizeram, por isso que eu posso fazer. Quem é você para afirmar isso? Aí você fala assim, eu sou eu. Não, não é. O pior é que não. É lógico que é triste dizer isso, mas assim, o seu pensamento não pode ainda ser só seu. A ideia é essa, tá? Você precisa mostrar conhecimento e você precisa mostrar como é que esse seu pensamento foi construído. Como é que você chegou à possibilidade? Então, olha só. Como é que você chegou à possibilidade de afirmar aquilo? Se você afirma que as pessoas de baixa renda não têm voz na sociedade, por que você está afirmando isso? Ah, porque eu penso assim, tá? É pouco.
Infelizmente é pouco. O que você precisa pensar? Alguém vai ter que ter dito isso antes de mim ou junto comigo, né? Aí o que a gente faz? A gente constrói a partir do quê? A gente constrói a partir da base. O que é base? Base é repertório. Então, base, tem base em trendez, como diz os mineiros, gente. O que é a base, bonitezos? A base... Ah, ficou quase com a mesma cor. A base, eu não sei, eu não entendi cor primária não, gente. A base, ela é o quê? Ela recebe o nome bonitaço de rap, né? Repertório. Além disso, ela também é chamada de informatividade. O que a gente vai chamar a base? De salvadora do argumento. O que é a salvadora do argumento? E por que ela é a salvadora do argumento? Exatamente porque... Por que não me cala? Por que não se cala? Né? Por que ela é a salvadora? Porque você está afirmando alguma coisa e essa coisinha que você decidiu afirmar, você quando usa uma base, você demonstra, olha só, você demonstra que aquilo não é só seu. Que você foi capaz de juntar ideias e informações externas e que essas ideias e informações externas são capazes de sustentar o que você está afirmando. Entende onde eu quero chegar? É um processo de construção mesmo, ele é longo, né? É uma construção longa isso, porque você vai ter que pegar várias ideiazinhas, juntar essas ideiazinhas, né? Assim, não é tão simples. Tanto é que vale a pena vocês fazerem lá, né? Na redação de vocês, pensadinho mesmo assim na estrutura. Eu trago uma base. Professor, eu começo com o repertório ou eu venho com o argumento primeiro? Como diz o povo, a ordem dos tratores não altera o viaduto nesse caso, tá? Tanto faz você ir por um lado ou pelo outro. Eu, Wagner, gosto de afirmação em seguida colocar o argumento, o repertório. Mas isso depende de vocês. Se vocês vão preferir apresentar primeiro o repertório e tirar do repertório isso, legal. Eu brinco sempre que eu gosto do contrário, porque fica parecendo que o Bauman concorda comigo e não eu com o Bauman, né? Aí eu até tenho umas coisinhas, né? Uns links de conexão que eu gosto muito de colocar nos exemplos, que são, por exemplo, eu afirmo alguma coisa, eu falo assim, esse pensamento encontra concordância em Bauman. Ou seja, como se eu estivesse dizendo que o Bauman concorda comigo, né? Não sou eu que concordo com o Bauman, né? Assim, então tem umas brincadeirinhas aí que aí não é para nota, né? Não é pro do zero ainda, né? A gente está construindo da base aqui, tá? Aí a gente vai pensar o seguinte, beleza. O que tem em seguida disso? Você precisa de um fechinho, porque a gente percebeu que todo argumento, né? Todo o parágrafo precisa de fecho, né? O que significa dizer que eu tenho um fecho? Significa dizer que eu vou ter uma retomada de alguma coisa, né? Que eu vou ter um pensamento retomado, então eu posso trabalhar com a noção de retomada, eu posso trabalhar com uma noção de propostinha, né? Assim, dependendo se for o Enem, dá para fazer com a proposta tranquilamente, dá para você fazer uma retomada, dá para você chegar a uma conclusão mesmo, né? Por exemplo, diante disso, percebe-se que o problema do Brasil é muito mais sério do que imaginávamos, né, ou do que se imaginava, tanto faz a forma como vocês preferirem, tá? Então, o que eu queria que vocês prestassem atenção até agora? O que a gente fez? A gente entendeu nessa aula até agora, né, nesses webinars, a gente entendeu por que a gente escreve, por que a gente escreve dissertação argumentativa de forma específica. Então, presta atenção, por que a gente escreve... Por que a gente escreve esse gênero? É muito cobrado de vocês. O que é esperado de vocês? E aí a gente passou pela introdução, chegou agora onde? No desenvolvimento. Então a gente já fez como é que você vai começar aí, né, uma contextualizaçãozinha. E aí vale, resgatando aquela pergunta se as leis eram interessantes como repertório, para a introdução elas são firmezonas. Né? Por que elas são firmeza? Porque, na verdade, você pode colocar sem problema nenhum, porque ali você está demonstrando a existência de um problema. E eu acho, inclusive, muito melhor ali do que no desenvolvimento, para ser sincero. Porque, volto a dizer, no desenvolvimento a gente precisa de robustez, né?
coisas que sustentem a minha ideia. A minha ideia não pode ser, não funcionou. Não funciona, não. Precisa ser uma ideia montada. Beleza? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Esse é um desenvolvimento por tópico. Eu gosto muito desse desenvolvimentinho aqui, tá? Por que ele é um desenvolvimento por tópico? Porque a pessoa começa com a afirmativa dela. Vou mostrar para vocês. Vou ler primeiro, tá? Em primeira análise, conforme a pesquisa realizada pela Fundação Nacional do Índio, no início da colonização brasileira, existiam no território cerca de 5 milhões de indivíduos. Todavia, atualmente encontra-se apenas... Tem um erro de concordância aqui, mas eu quero estrutura com vocês, tá? Apenas 398 mil índios. Dessa maneira, é fato o extermínio deflagrado, né? É fato o extermínio deflagrado contra aqueles que apresentam hábitos, tradições e costumes da cultura europeia. Olha só, aqui está o argumento dela. Aqui é a afirmação de quem está escrevendo o texto. Eu falo dela, da pessoa, tá, gente? Aqui é. Isso aqui é argumento. As pessoas muitas vezes me perguntam, mas o argumento é tudo? Não, isso aqui é um argumento. Beleza. Se isso aqui é o argumento, o que é o resto, né? Aqui, ó, ela continua desenvolvendo. Sendo assim, é evidente o etnocentrismo presente na sociedade brasileira, a qual realiza uma ação pautada na superioridade cultural, não preservando os diferentes costumes presentes na formação da identidade multifacetada a qual o Brasil possui. Ótimo. Ótimo por quê? Esse trechinho aqui, ó, do a qual, inclusive é uma adjetiva explicativa, né? Serve para quê, gente? Para fundamentar essa informação. Esse comecinho aqui serve para fundamentar qual? Essa. Não sei se vocês estão conseguindo reparar por que eu posso chamar isso de repertório. Olha só. Por que ela pode falar que é fato o extermínio deflagrado? Né? Por que ela pode falar isso? O que faz com que ela possa afirmar esse ponto tão complicado, né? Tão polêmico, a gente poderia dizer assim. O que faz com que ela possa afirmar isso? O fato de a pesquisa da FUNAI ter apresentado essa discrepância tão grande no número de índios na chegada dos portugueses e para hoje. Então, perceberam onde eu quero chegar? O que ela tá, como é que ela sustenta a ideia? Isso que é informatividade. Informatividade é exatamente quando você traz uma informação que serve de sustentação para a sua informação. Então você está afirmando que há um extermínio mesmo, tanto, né, de tradições quanto de culturas diferentes da europeia. Mas por que eu posso dizer isso? Ora, poxa, eu tinha 5 milhões de índios, na verdade eram 8, né? Tem um pequeno, né? Vamos dizer entre 6 e 8 milhões de índios, né? Tem uma discrepânciazinha aqui, mas é besteira. Mas por que eu posso dizer que eles foram massacrados? Ora, se eu tinha 5 milhões e agora tenho 398 mil, o que aconteceu com eles? Eles foram abduzidos? Eles sumiram no estalo do Thanos? Né? O que acontece? Por que eu posso afirmar isso? E é isso que é informatividade. A informatividade, ou o repertório, como vocês preferirem chamar, do jeito que vocês quiserem chamar, gente. Desde que tenha. Você pode falar o trequinho. Desde que o seu argumento de desenvolvimento sempre tenha isso. Né? O seu parágrafo de desenvolvimento sempre tenha isso. Por quê? Ainda que não seja o Enem, sustenta feliz e contente aqui. Eu dou veracidade. Eu dou validade ao meu argumento. É isso que você vai pensar. Então, está articulado porque está explorado, afinal de contas é ele que gera o argumento, né? Ou aí a ordem dos tratores tanto vai fazendo o viaduto mesmo. E aí eu continuo e chego a uma conclusão importante. Que essa ação, ela é pautada... É bonito isso aqui, cara. Eu gosto desse parágrafo porque ele é muito culto, mas ele não apresenta outrossim e debalde. A qual realiza uma ação pautada, ó. Sendo assim, é evidente o etnocentrismo presente na sociedade brasileira, a qual realiza uma ação pautada, é bonito pautado, na superioridade cultural,
não preservando os diferentes costumes presentes na formação da identidade multifacetada a qual o Brasil possui. Tá? Eu não curto esse a qual aqui com esse a qual aqui. Aqui para mim tinha que ser que realiza, aqui também tinha que ser que, ou uma qual aí você poderia mudar, mas aí é uma discussão muito longa, tá? Então, aqui o que eu percebi que eu tenho? Eu tenho, a gente vai discutir essa diminuição. Por que eu posso afirmar que na informatividade vem o tópico? Porque, na verdade, qual é o tópico frasal aqui? Né? Que é tipo assim, de que isso aqui, ó, desistiam até 1000 índios aqui. O meu tópico frasal que eu vou discutir efetivamente é o quê? Que eu diminuí drasticamente essa população, né? Eu diminuí drasticamente a população indígena do Brasil. Por que isso aconteceu? Aí é uma outra coisa. Eu sempre brinco que é tipo assim, são os porquês, né? A tese é um porquê. Os argumentos são porquês da tese. E aí, quando você chega nos argumentos, o porquê é o repertório. Por que eu posso afirmar aquilo? Né? Então, por que eu vou afirmar isso? Por que eu vou afirmar aquilo? Essas relações são importantes. Beleza?